Olá, turma. Nós vamos iniciar o capítulo 3 do livro, chamado Bases. E resumindo o que nós vamos fazer nesse capítulo, é algo parecido com o que nós fizemos quando nós estudamos os números naturais. O teorema fundamental da aritmética afirmava que se você tiver um número natural qualquer, diferente de 0 e 1, você pode fatorar esse número, você pode quebrar ele como um produto de números primos. Por exemplo, o número 12. 12 é 2 ao quadrado vezes 3. Então aqui eu construí o 12. A partir do 2 e o 3, usei o 2 duas vezes e o 3 uma vez. O número 18. 18 é 2 vezes 9. Então usei o 2 uma vez e o 3 duas vezes. Então, esse teorema afirma que você pode construir os números naturais a partir dos números primos. A gente já tem visto, com o que nós estudamos nas exposições anteriores, que você pode construir um espaço vetorial todo a partir de alguns vetores. Foi isso que nós fizemos, por exemplo, nas exposições anteriores, quando nós estudamos o soma direta, nós vimos que o espaço, o R3, ele era a soma direta dos espaços, o gerado por 1, 0, 0, com o gerado pelo vetor 1, 1, 0, mais o gerado pelo vetor 1, 1, 1. Então a gente demonstrou isso, que o R3 é soma direta desses três subespaços. O que significa dizer isso? Significa dizer que qualquer que seja o vetor pertencente ao R3 de coordenadas x, y, z, a gente demonstrou isso nas exposições anteriores, ele vai ser escrito de forma única com uma combinação linear dos vetores 1, 0, 0, do vetor 1, 1, 0 e do vetor 1, 1, 1. Ou seja, esses três vetores geram o R3, mas além de gerar, ele tem uma propriedade interessante que qualquer que seja o vetor do R3 pode ser escrito de forma única como uma combinação linear desses três vetores. Então esses três vetores vão formar uma base do espaço vetorial R3. No que vai seguir agora, nós vamos formalizar essas ideias. Então, como a gente já viu antes, tem vetores que geram o espaço todo e tem vetores que são combinações lineares desses vetores que geram o espaço todo. Então vamos chamar a qualquer conjunto de vetores V1, V2, V3, Vn. Pode ser finito, mas também pode ser infinito, tá? Não precisa ser finito, não. Então, quando eu tiver um conjunto de vetores e um desses vetores for combinação linear dos outros vetores, ou seja, se um for dependente dos demais, nós vamos chamar esse conjunto de linearmente dependente. Ou seja, quando nesse conjunto tiver um deles, digamos que seja um VK aqui, que eu não sei, que é um deles, e ele seja combinação linear dos anteriores, α1, V1 mais α2, V2, reticência até um αn, Vn, quando você consegue escrever um desses vetores como uma combinação linear dos outros, nós dizemos que esse conjunto, que eu vou chamar aqui de x para facilitar a notação, ele é um conjunto linearmente dependente. Linearmente dependente. Como a palavra dependente é muito parecida com a palavra independente, principalmente para uma pessoa como eu que fala muito rápido, nós vamos abreviar isso para dizer apenas LD, ou seja, significa linearmente dependente. Então, um exemplo de conjunto linearmente dependente. Vamos ver aqui um exemplo.
Considere o conjunto X formado pelos vetores 1, 2, 2, 3 e 2, 4. Será que esse conjunto é linearmente dependente? A definição diz: um conjunto é linearmente dependente quando um dos vetores é combinação linear dos demais. Então, tem algum vetor aqui que a gente vê como sendo combinação linear dos demais? Aqui é fácil ver que aqui nós temos o vetor 1, 2 e temos o dobro dele, ó, o vetor 2, 4. Então, eu posso escrever o vetor 2, 4 como sendo uma combinação linear dos outros vetores. Vai ser 2 vezes o vetor 1, 2, né? Porque 2 vezes 1 dá 2, 2 vezes 2 dá 4, dá exatamente esse, mais 0 vezes o outro vetor. Quem é o outro vetor? 2, 3. Então, realmente, 2, 4 é 2 vezes 1, 2, mais 0 vezes 2, 3. Então, esse conjunto X ele é um conjunto linearmente dependente. Então, a gente pode falar sobre conjuntos, mas também pode falar sobre vetores. Por exemplo, será que esses vetores aqui, 1, 1, 1, 1, 1, 0 e 3, 3, 2, esses vetores são linearmente dependentes, ou o conjunto que tem esses três vetores é linearmente dependente? Então, em algumas situações, a gente vai acabar esquecendo de falar a palavra conjunto, falando os vetores são LD, linearmente dependente, querendo dizer que o conjunto que contém os vetores são linearmente dependentes. Nesse caso aqui, será que é linearmente dependente? Dá para ver que quando eu multiplicar isso aqui por 2, ó, 2 vezes o vetor 1, 1, 1, mais 1 vezes o vetor 1, 1, 0. Se a gente fizer 2 vezes 1 dá 2. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. Mais 1, 1, 0. 2 mais 1 dá 3. 2 mais 1 dá 3. E 2 mais 0 dá 2. Ou seja, o terceiro vetor ele é uma combinação linear dos dois primeiros vetores. Então, esse conjunto aí, ele também é um conjunto linearmente dependente. Então, nós temos essa definição para conjunto linearmente dependente quando um dos vetores ele é combinação linear dos demais. Vamos ver mais exemplos? Por exemplo, esse conjunto aqui. Conjunto X, que é formado pelo vetor 1, t ao quadrado, e 1 mais 2t mais t ao quadrado. Opa, o que é mais? Nós temos quantos vetores aqui? 1, 2, 3, 4. Será que esse conjunto é linearmente dependente? É fácil ver que algum deles é combinação linear dos demais? Não, porque aqui, olha, nesse quarto vetor você tem 1t e t ao quadrado, multiplicado por escalares. Aqui são somente os primeiros aqui, 1t e t ao quadrado. Ou seja, eu posso escrever o vetor 1 mais 2t mais t ao quadrado como sendo 1 alfa vezes 1 mais 1 beta vezes t mais 1 gama vezes t ao quadrado, onde alfa é exatamente igual a, comparando aqui, ó, quem é o número que eu multiplico aqui para dar exatamente 1? 1. O alfa vai ser 1. E o beta? Aqui eu tenho 2t, aqui eu tenho t, então o beta vai ser 2. Aqui eu tenho 1 vezes t ao quadrado, e aqui eu tenho gama t ao quadrado, então o gama vai ser 1. Então, realmente, eu consigo escrever 1 mais 2t mais t ao quadrado como sendo igual a 1 mais 2 vezes t mais 1 vezes t ao quadrado. Os escalares são 1, 2 e 1. Então, esse conjunto aí, ele é um conjunto linearmente dependente. Coloco agora um mais sofisticado. Vamos considerar o seguinte conjunto aqui, o vetor seno, cosseno, 2 elevado a t, são funções. Tá? Aqui são exemplos de um conjunto de funções. A função constante igual a 5
e a função constante igual a zero. Esse número aqui, 5, representa a função constante igual a 5. Para não ter que escrever f de t igual a 5 para todo t, ou f de x igual a zero para todo x, eu escrevo dessa maneira. Será que esse conjunto ele é linearmente dependente? Parece mais complicado, né? Mas, no entanto, observe que aqui a gente tem um vetor nulo desse espaço vetorial. E o vetor nulo sempre é uma combinação linear de qualquer conjunto de vetores. Como é que a gente consegue escrever aqui? A gente pode escrever o vetor nulo, a função identicamente nula, como sendo igual a ao escalar 0 vezes o seno de t, mais o escalar 0 vezes o cosseno de t, mais o escalar 0 vezes 2 elevado a t, mais o escalar 0 vezes 5. Então, 0 vezes seno vai dar 0, aqui vai dar 0, aqui vai dar 0. Para qualquer valor de t, o lado direito sempre vai dar 0. Ou seja, o vetor nulo, que é a função identicamente nula, é uma combinação linear desses outros vetores. No caso mais geral, sempre que um conjunto possuir o vetor nulo, esse conjunto vai ser linearmente dependente, porque o vetor nulo é sempre combinação linear de qualquer vetor. Né? Se tiver um conjunto da forma U, V, quaisquer, e o vetor nulo, esse conjunto vai ser LD. Por quê? Porque eu posso escrever o vetor nulo como sendo 0 vezes U mais 0 vezes V. Então, qualquer conjunto que tenha o vetor nulo vai ser um conjunto linearmente dependente. Vamos ver mais um outro exemplo para ilustrar. Um exemplo que a gente dá um pouco mais de trabalho. Por exemplo, esse conjunto aqui, que tem os vetores 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, 8, 9. Será que esse conjunto é linearmente dependente? Aí você vai pensar, nossa, eu tenho que procurar um deles que é a combinação linear dos outros. Só que não dá para ver muito claramente qual deles é, se é que tem algum, que é a combinação linear dos outros. Então o que a gente vai fazer? Como a gente não consegue ver de cara quem é esse, nós vamos escrever o vetor nulo como uma combinação linear desses três e procurar ver quem são esses escalares alfa, beta e gama que satisfazem a essa equação. Ou seja, eu vou procurar escalares. A gente pode usar alfa, beta e gama, tá? Ou x, y, z. Eu vou usar aqui x, y, z, porque vocês estão mais acostumados, vai dar um sistema linear, a gente está mais acostumado a trabalhar com x, y, z. Ou seja, eu vou procurar um x que multiplica um vetor 1, 2, 3, mais y que multiplica o vetor 4, 5, 6, mais z que multiplica o vetor 7, 8, 9. Isso aqui dando o vetor nulo. 0, 0, 0. Por que a gente pode fazer isso? Imagine que eu conseguisse encontrar aqui quem é x, y, z. Então eu poderia isolar. Digamos, se o x fosse 2, eu poderia passar todos esses termos para o outro lado, depois multiplicar pelo meio e isolaria um desses vetores. Ao tentar fazer essas contas, nós temos que multiplicar aqui, fazer a distributiva em todos os eles. Então, x vezes 1, 2, 3 vai dar x, 2x, 3x. Y vezes 4, 5, 6 vai dar 4y, 5y e 6y. E z vezes 7, 8, 9 vai dar 7z, 8z e 9z. Tudo isso aqui dando o vetor nulo. Vamos ver se cabe aqui. 0, 0, 0. E agora a gente pode somar, porque são três vetores aqui. Somando, na primeira coordenada eu tenho x, 4y e 7z. Então você vai ter x mais 4y mais 7z. Na segunda coordenada, 2x mais 5y mais 8z. Então, 2x mais
5y mais 8z. E nessa terceira coordenada, 3x mais 6y mais 9z. Dando igual ao vetor nulo. 0, 0, 0. E agora dá para reparar que nós vamos ter um sistema de equações, né? Você tem aqui expressões. Primeiro são igualdade de dois vetores. A primeira coordenada desse primeiro vetor aqui é x mais 4y mais 7z e o outro é 0. Analogamente, 2x mais 5y mais 8z e outro 0. Então nós vamos ter um sistema de equação. Vamos ver se cabe aqui na folha. Já é muita parte que nos interessa. Então nós vamos ter um sistema que nos diz que x mais 4y mais 7z é igual a 0. X mais 4y mais 7z é igual a 0. 2x mais, aqui a segunda coordenada, 5y mais 8z é igual a 0. E por fim, 3x mais 6y mais 9z é igual a 0. E mais uma vez, a gente tentando resolver um problema de álgebra linear, nós caímos num sistema linear. Pessoal, é muito importante vocês revisarem o sistema linear, porque praticamente em quase todas as questões que envolvem conta, você vai cair no sistema linear. Então nós temos que resolver o sistema linear, que propositalmente eu vou usar o método do escalonamento para que vocês possam relembrar. Então, em vez de trabalhar o tempo todo com o sistema, por exemplo, eu poderia tentar isolar, resumir com esse 2x. Então, eu poderia multiplicar a primeira equação por menos 2 e somar com essa, porque menos 2x mais 2x dá 0. Então, em vez de ficar fazendo isso de uma forma mais livre, eu vou fazer isso utilizando matrizes de uma forma mais... como é que se diz? De uma forma mais analítica, que você vai pegar qualquer sistema e tentar resolver utilizando esse método. Então, ao invés de escrever o sistema, eu vou escrever aqui ao lado, até numa outra cor, em azul, uma matriz que está associada a esse sistema, que é simplesmente a matriz que eu coloco apenas os coeficientes do sistema linear. Ou seja, na primeira linha, o coeficiente do x é 1, o coeficiente do y é 4 e o coeficiente do z é 7. Aqui é um 7, tá? E por fim eu tenho um 0 aqui. Na segunda linha, o coeficiente do x é 2, o coeficiente do y é 5 e o coeficiente do z é 8. E também tem um 0. E por fim, 3x, 6y, 9z e 0. Como é que eu leio essa matriz? Essa matriz aqui está associada a esse sistema. Então, eu posso ler assim: x mais 4y mais 7z igual a 0, 2x mais 5y mais 8z igual a 0 e 3x mais 6y mais 9z igual a 0. Que é exatamente como vocês estudaram lá no ensino médio. E agora nós vamos trabalhar tentando zerar esses termos daqui de baixo, que na verdade é aquele método que a gente estudou no ensino fundamental, quando você tenta resolver o sistema linear, só que de uma forma mais organizada. Então, e agora eu vou fazer aqui passo a passo para ilustrar, tá? Então, por exemplo, eu vou querer zerar esse 2 aqui. Voltando aqui para o sistema, como é que a gente fazia isso? Eu multiplicava toda essa equação por 2 e subtraía essa dessa. Porque quando eu multiplicar 2x, quando eu multiplicar toda essa equação aqui por 2, você não vai ter um 2 multiplicando x? Aí quando eu fizer 2x menos 2x, 0, não vai sumir o x? É a mesma coisa que a gente vai fazer aqui. Mas como nós temos muitos termos, e para não se atrapalhar, nós vamos fazer isso de uma forma mais organizada. Era essa palavra que eu queria. Então vamos lá. Então, o que eu vou fazer? Eu quero zerar esse 2 e esse 3. Então eu vou multiplicar a primeira linha, a linha 1, por 2 e vou subtrair. Vou multiplicar, desculpa, por menos 2 e somar com essa. Para fazer sempre adição em vez de subtração. Faça sempre adição, porque mais para frente você vai ter sistema com 4 ou com 5 linhas, e é tanta conta que você faz e uma hora você se perde. E se você sempre estiver fazendo adição, você sabe que, que o seu trabalho é sempre de adição e nunca de subtração. Ou
seja, você pode somar uma e subtrair outras, e depois quando você erra e vai procurar um erro, é difícil de você encontrar. Então vamos sempre somar. Então, para zerar aqui esse 2, eu vou multiplicar a primeira equação por menos 2 e somar com a segunda. Para zerar aqui esse 3, eu vou multiplicar a primeira equação por menos 3 e somar com a terceira. E quando forem fazer, escreva ao lado qual é a operação que você está fazendo. Então, eu vou repetir aqui, vou fazer bem devagar. Vou colocar mais para cima. Eu vou repetir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 0, 0. Então, o que eu vou fazer? Voltar para o vermelho. Nós vamos fazer o seguinte, eu vou multiplicar a primeira linha por menos 2, então eu vou escrever, ó, menos 2 vezes a linha 1 e vou somar com a linha 2. E o resultado disso eu vou mandar para ser a nova linha 2. Também vou multiplicar a primeira equação por menos 3 e somar com a terceira. Então eu vou multiplicar... Cadê o lápis que presta? Eu vou multiplicar a primeira linha por menos 3 e vou somar com a linha 3. E o resultado disso eu vou mandar para a linha 3. Ó. É muito importante aqui a organização. Essa disciplina a gente tem que aprender a ser organizado. Então, ao fazer isso, a primeira linha permanece inalterada. Então, eu vou ter aqui ainda 1, 4, 7 e 0. E a segunda linha? Vamos fazer essa multiplicação em uma outra folha para a gente não se perder. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou multiplicar a primeira linha por menos 2. Vou colocar aqui, ó. A primeira linha era 1, 4, 7 e 0. Quando eu multiplicar por menos 2, vai passar a ser quem? Menos 2, porque 1 vezes menos 2, menos 2. 4 vezes menos 2, menos 8. 2 vezes 7, menos 14. 2 vezes 0, 0. Então eu multipliquei, ó, a linha 1 por menos 2. Depois o que eu vou fazer? Eu vou somar o resultado dessa multiplicação com a linha 2. Qual era a linha 2? 2, 5, 8, 0. Então eu vou somar aqui, vou colocar embaixo. Deixa eu ver se dá para vocês verem. Coloca mais em cima aqui. 2, 5, 8 e 0. Vamos somar. Então vou somar, depois eu coloco lá. Vou somar aqui. Menos 2 mais 2 dá 0. Menos 8 mais 5, menos 3. Menos 14 mais 8 dá menos 6, né? Porque é isso mesmo. E 0 mais 0, 0. Então agora eu vou colocar esse valor lá, tá? A gente fez a parte aqui. Então quando eu fiz menos 2 vezes a linha 1 com a linha 2, o resultado deu 0, menos 3, menos 6 e 0. Agora vamos fazer, multiplicar a linha 1 aqui embaixo. Ó. Vou multiplicar a linha 1 por menos 3 e somar com a linha 3. Vamos fazer isso também aqui à parte. Vou pegar aqui mais folha. Então, multiplicando a linha 1 por menos 3. Está aqui a linha 1. 1, 4, 7, 0. Quando eu multiplicar por menos 3, vai dar 3 vezes menos 1, menos 3. 3 vezes 4, menos 12. 3 vezes 7, menos 3 vezes 7, menos 21. E 3 vezes, menos 3 vezes 0, 0. E agora eu vou somar isso com a linha 3. Quem é a linha 3? Está aqui embaixo. Ó, 3, 6, 9, 0. Eu vou escrever ela aqui em cima. 3, 6, 9, 0. E agora nós vamos somar. Menos 3 mais 3, 0. Menos 12 mais 6, menos 6. Menos 21 mais 9, isso dá quanto, hein? Dá... bem... dá 12, né? Menos 12. Menos 12, depois 0. E agora eu vou transportar esses valores que nós encontramos, menos 0, menos 6, menos 12, para a terceira linha. Aqui vai ficar 0, menos 6, menos 12 e 0. Ou seja,
Antes nós tínhamos um sistema, aquele sistema aqui, x mais 4y mais 7z igual a zero, esse sistema todinho. Quando a gente escreveu em forma de matriz, ficou dessa forma, que eu leio assim. Como é que eu leio essa segunda linha? 2x mais 5y mais 8z igual a zero. E agora nós temos um sistema mais simples, ok? Esse aqui. Esse sistema é equivalente a esse. Como é que eu leio essa matriz? Eu posso ler da maneira 1 quarto, da maneira que vocês estão acostumados, mas também eu posso ler fazendo logo uma associação com o sistema linear, que é como x mais 4y mais 7z igual a zero. Essa aqui, menos 3x menos 6y igual a zero. E menos 6y menos 12z igual a zero. Aqui é menos 3y, tá? Menos 3y menos 6z igual a zero. E observe que a gente já tem aqui de cara que a segunda linha e a terceira linha são múltiplas uma da outra, né? Se eu multiplicar a segunda linha por 2, aqui vai dar menos 6 e aqui vai dar menos 12. Então eu posso zerar essa de baixo. Como é que eu faço para zerar de baixo? Eu vou multiplicar agora a segunda linha por 2 e somar por 2 não, por menos 2, né? Para dar 6 aqui. Vou multiplicar por menos 2 e somar com a terceira linha. Vamos fazer isso. Então vou subir aqui isso tudo. Então vamos agora transportar essa matriz aqui para baixo para fazer a operação. Estou fazendo bem devagar aqui, tá, pessoal? Vocês não são obrigados a fazer assim, não. Eu faço assim para ensinar como vocês têm que fazer para não se perder. Mas não é obrigado a fazer essa mesma. Pode fazer de uma forma mais rápida. Então vamos zerar agora aqui essa. Se eu vou repetir inicialmente, 0, menos 6, menos 12, 0. E agora qual é a operação que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a linha 2 e vamos multiplicar por menos 2. Então fazer menos 2 vezes a linha 2 e somar com a linha 3. E o resultado disso eu vou mandar para onde? Eu vou mandar para a linha 3. Então vamos lá. A primeira permanece inalterada, não vou mexer nela. 1, 4, 7, 0. A segunda também permanece inalterada, não vou mexer nela. E por fim, a terceira vai se modificar, né? Vamos multiplicar. Menos 2 vezes a linha 2. Então, menos 2 vezes menos 3 dá 6. 6 mais menos 6 dá 0. Menos 2 vezes 0, 0. Mais 0, 0. Menos 2 vezes menos 6 dá 12. Mais menos 12 dá 0. Menos 2 vezes 0, 0. Mais 0, 0. Ou seja, a última linha aqui, ela é 0. Ou seja, essa equação aqui ela não existe mais. Ou seja, o seu sistema ficou bem mais simplificado. Ou seja, aquele sistema lá que era mais complicado, tornou-se um sistema agora mais simples, que eu vou escrever aqui na outra folha. Opa, volte essa. Cadê? Aqui. Então, como é que eu leio essa terceira matriz aqui? Essa última. Eu posso ler como sendo x mais 4y mais 7z igual a 0, menos 3y menos 6z igual a 0. Pronto, o sistema está simplificado. Vou colocar só o sistema agora. E agora, como é que a gente vai resolver esse sistema? Daqui a gente pode isolar, encontrar quanto é que vale y, né? Aqui nós vamos ter que menos 3y é igual a 6z, e dividindo a equação por menos 3, nós vamos ter que y vai ser igual a 6 por menos 3 dá menos 2z. Pronto, eu encontrei quem é y, ficou em função de z. Agora vamos encontrar quem é x, substituindo esses valores de y na primeira equação. Vou deixar aqui, dá para a gente ver ainda. Então x vai ser igual, isolando aqui o x vai ser igual a menos 4 vezes y menos 7z. Isolei x aqui na primeira equação, tá? Passei todo mundo para o outro lado. Pronto, agora vamos substituir. Quanto é que era o y? Y era menos 2z. Então, eu vou substituir, onde tiver y aqui, eu vou substituir por menos 2z. Agora, menos 7z continua. E, por fim, agora a gente encontrou quanto é que vai valer x. X vai ser igual a menos 4 vezes menos 2 dá 8. Então, vai dar 8z. Menos 7z vai dar
Z. Então a solução do sistema ficou tudo em função de Z. O x é igual a Z, o y é igual a menos 2z e o z é igual ao próprio z. Então, tem solução no sistema, nós conseguimos escrever um deles como combinacional dos outros. Vamos escolher um valor qualquer aqui de z para poder encontrar uma solução para o sistema, porque qualquer uma para nós é satisfatória. Então, vamos escolher a mais simples possível, que é z igual a 1. Então, para z igual a 1, nós vamos ter que, quem é x? X é igual a z, então x vai ser igual a 1. Quem é y? Y é menos 2 vezes z. Como z é 1, y vai ser igual a menos 2. Pronto, então isso quer dizer, agora voltando lá para os vetores, é folha demais. Voltando para os vetores, nós tínhamos que, era assim, era x, deixa eu procurar aqui as folhas, tá aqui, eu vou colocar, era assim, era x vezes 1, 2, 3, mais y vezes 4, 5, 6, mais z vezes 7, 8, 9. Então era x, vou reescrever aqui, a gente substitui para ficar mais organizado. Era x vezes o vetor 1, 2, 3, mais y vezes o vetor 4, 5, 6, mais z vezes o vetor 7, 8, 9, igual ao vetor nulo, 0, 0, 0. Então, substituindo esses valores, quem é x? 1. Então, eu vou colocar apenas o vetor 1, 2, 3, porque 1 vezes o vetor 1, 2, 3 é 1, 2, 3. Mais quem é y? Menos 2 vezes 4, 5, 6. E z, 0 a 1. Então, vai ficar 1 vezes 7, 8, 9, igual ao vetor nulo. Então, aqui eu posso isolar qualquer um deles para escrever como combinação dos demais. Como aqui já tem um x igual a 1, 2, 3, ou z igual a 7, 8, 9, eu vou isolar isso aqui. Conclusão. O vetor 1, 2, 3, ele é combinação linear dos outros. Eu passo esse menos 2 para lá, vai ficar positivo, vai ficar 2 vezes o vetor 4, 5, 6, menos, né, passando para o lado, menos o vetor 7, 8, 9. Então, ao fazer dessa maneira, você tem mais facilidade de encontrar a resposta, porque no final das contas, você não sabia se era o vetor 1, 2, 3, que era a combinação linear dos demais. Quando você vai resolver esse tipo de problema, aqui, ó, voltar aqui para a questão original, aqui em cima, você não sabe quem vetor pode ser a combinação linear dos dois. Poderia ser, por exemplo, que esse vetor fosse a combinação linear apenas do segundo. Então, se você for procurar um por um, vai dar muito trabalho. Eu poderia procurar esse como combinação desses dois, vai dar um trabalho. Procurar o vetor 4, 5, 6 como combinação linear dos outros dois. Aí teria que fazer também. Ou o vetor 7, 8, 9 como combinação linear dos dois demais. Então é melhor você fazer dessa maneira, né? Porque aí você resolve o sistema e você vai encontrar quem é que é combinação linear dos demais. Então, resumindo, o que quer dizer que um conjunto é linearmente dependente? Um conjunto vai ser linearmente dependente quando um dos vetores for combinação linear dos demais. Eu vou parar para não ficar muito demorado, muito extenso.